Aleluia. Neemias. Deixa aberto Neemias. Vamos lá. Neemias. Deixa aberto que eu vou caminhando e eu vou dizendo onde que a gente vai ler. Mas eu quero contar essa história, eu vou caminhar, assim, eu não tenho muita certeza que eu vou pregar todo esse livro hoje, ou se vai ser metade, não sei, mas eu vou indo e Deus me dá a direção aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Muito obrigada, Senhor, pela sua visitação, Senhor, muito obrigada, e que o teu Espírito Santo possa pegar essa palavra, Deus, e plantá-la firmemente nos nossos corações, Senhor, dê graça para ministrá-la, e que as palavras saiam e vão de encontro às necessidades do teu Senhor, dos teus planos para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra eu ministrei já alguns anos atrás, não me lembro quando foi a última vez, mas uma situação específica que Deus falou comigo. Desse jeito que eu vou ministrar ela, né? Não uma versículo específico, mas desse jeito. Por quê? O livro de Neemias, nós podemos pegar o livro de Neemias e colocar ele muitas vezes em nossas vidas ministeriais. Se você tem a vida ministerial, se você levita na casa do Senhor, se você pegar o livro de Neemias, a maioria dos levitas na casa do Senhor vai dizer, é verdade, tudo que acontece ali, nós vivemos. Então vamos desmiuçar. Neemias viu os homens vindos de Judá e ele perguntou, como andam os irmãos? Como andam os irmãos? E os homens disseram, Judá anda humilhado, anda preso, escravizado. E Neemias se entristeceu. Neemias se entristeceu disso que ele ouviu. Ele se entristeceu e disse, puxa vida, o meu povo está sofrendo. O meu povo não está seguindo ali o que está acontecendo. E ele orou, levantou a oração, Deus do céu, e falou, Senhor, eu oro pelo pecado do meu povo. Porque eu sei que por causa do pecado, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre pessoas e irmãos, por causa do pecado, o povo dele, aquelas coisas estavam acontecendo. E não sabia disso. E ele teve o sentimento no coração dele de ajudar. Mas quem era? Ele era um rei importante, alguém muito importante? Não. Ele era o copeiro do rei. Quem é o copeiro do rei? Quem é o copeiro da rainha Elizabeth? A gente não sabe o nome. É alguém muito importante. A rainha Elizabeth a gente sabe o nome. Mas é o copeiro dela? Ele era alguém muito importante. Mas com uma vontade muito grande no coração dele de fazer alguma coisa. E ele orou a Deus do céu, e saiu no semblante, ficou triste, o coração dele estava pesado. E o rei percebeu. O que aconteceu, Neemias? Por que você está assim? E ele, como eu posso não estar assim, se o meu povo está preso, está cativeiro, está sofrendo, está humilhado? Eu precisava ir lá. E aí o rei, me diz quanto tempo você vai passar, pode ir. Caiu na graça. Então ele pediu, já que eu achei graça aos olhos do rei, né? Então deixa eu aproveitar a deixa. Aproveitando o ensejo, então, você poderia me dar umas cartas? Porque se você me desse umas cartas para eu entrar na cidade sem problemas, e outras cartas para apresentar para os madeireiros, onde eu teria madeira para reconstruir, que os muros foram caídos, os muros foram destruídos, as portas foram queimadas a fogo. O que são muros? O que são portas? Nós pegarmos essa figura de linguagem, né? Ela é a proteção, ela é a cidade. A palavra de Deus em Provérbios diz que um homem que não se controla é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, ela facilmente pode ser atacada. Por isso, um homem que não se controla, facilmente pode ser atacado. Judá estava assim. Jerusalém estava assim. A cidade estava desse jeito.
estava com os seus muros derrubados, estava com as suas portas passadas a fogo, não tinha proteção. E não tinha quem fizesse, porque eles próprios não fizeram nada. E eles não se movimentaram, porque eles estavam dentro do problema e não estavam conseguindo enxergar. Então Neemias foi. Neemias foi até lá, não disse para ninguém, tinha só um cavalo. Chegou lá, foi ver a situação, foi ver o que estava, o coração dele estava triste. Quando ele chegou lá, ele viu a situação, incitou o coração do povo. Vamos reconstruir, vamos refazer isso. Nós podemos, nós conseguimos. Nós conseguimos refazer os muros, nós conseguimos reconstruir as portas. Nós juntos nós somos fortes. Nós podemos. Eu não posso sozinho. Muitas coisas que você falar, por favor, tá? Faz parte do que eu estou contando aqui. Estou lendo literal, não. Nós conseguimos. E o povo se animou. Mas aí o que acontece? Sanbalate foi isso. A gente amarra, né? Amarrado em nome de Jesus. Mas todas as vezes que nós nos prontificarmos a fazermos algo para o Senhor, eu estava procurando um versículo que respaldasse exatamente essa minha opinião que eu sempre falo. Achei. Um versículo conhecido, eu nunca tinha ali em casa, um outro. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, vem resistência. Todas as vezes que nós estamos no caminho certo, vem a resistência. Se nós estivermos no caminho errado, sai, Sanbalate, que o Deus não vai nem olhar para a cara da gente. E deixa, vamos encaminhado. Aquele crente é torto, deixa ele ir desse jeito. Deixa ele ir desse caminho que ele caminha. Porque nesse caminho vai chegar a ser vai chegar até o Senhor. Então, deixa eu ver. Sabe aquela ilustração do Facebook muito bem ilustrada? De cima do muro? E o anjo fica, vem para cá, cai aqui. E o diabo quietinho, olhando o cristão no fundo dele. Elas dizem, estou ligado, o diabo. Por que só o lado de cá faz o marketing para eu cair aqui? Por que tu não faz esse marketing? O muro é meu. O muro é meu, tu vai em cima do muro. Sabe quantas vezes nós cristãos temos essa tendência de sermos um pouquinho apáticos? A gente não se envolve na obra, a gente não cai dentro. A gente não cai dentro em oração, a gente não cai dentro em leitura de palavra. Como acabou de ser lido aqui, medite nela de dia e de noite. Sabe, nós devemos nos fortalecer na palavra, na oração, no serviço do Senhor, no evangelismo, no ir de fazer discípulos, no reconstruir as nossas portas, no reconstruir os nossos muros. Nós nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Sanbalate e Tobias se levantaram. Como diz aqui, no versículo 2:10. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Claro, enquanto estava tudo ruim, Sanbalate e Tobias nem se manifestaram. E aí, no versículo 19, você pode ver assim, sim, 18, né? E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e encher de coragem para a realização desse bom propósito. 19. Quando, porém, Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe. Opa, mais um nome. Ou seja, quando Neemias dispôs a ir até lá, Sanbalate e Tobias se levantaram. 2 minutos. Quando Neemias consegue chegar até lá e inflamar o coração do povo para reconstruir, aparece mais um, Gesem, o árabe, aparece mais um, para estudar. Tipo assim, não, reforço, vem cá que o cara é sério. Vem cá que esse aqui está a fim de reconstruir mesmo. Esse aqui não está a fim de brincar, não. Vem aqui, vamos reforço aqui, reforço. Vamos juntar aqui. Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, ficaram quietos ali um pouquinho e começaram. O sumo sacerdote, Eliasibe, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. Então eles foram começando a reconstruir. Eles moravam na cidade, tinham os muros eram enormes. Não pensa que era um murinho assim não, ó. Os muros na época cercavam a cidade. Eles eram de uma largura imensa. Não era uma largura de um tijolinho de um palmo. Era enorme essa largura. Pelo que nós podemos ver na Bíblia, muitas vezes poderia ter uma casa em cima deles. Então, a largura era imensa, a altura também. Eram muros que cercavam a cidade, que garantia de que a cidade não fosse invadida. Eram muros que protegiam, e não somente um murinhozinho que, né, a gente se tacar o braço forte assim pode cair, não. Era muito forte. Então, cada um foi começando a construir o muro, aí em frente à sua casa. Começaram a reconstruir. E aí você pode lembrar. Ao seu lado, a outra família. E ao seu lado, a outra família. Assim eles foram reconstruindo. Levaram muito tempo, levou um ano de construção total. E eles foram reconstruindo. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Engraçado, né? Às vezes, aqueles que mais poderiam entender. Neemias era um profeta. Neemias teve uma visão de, não, vamos reconstruir, ele teve aquele peso. Ele juntou as pessoas ali ao seu redor e conseguiu fazer, ele teve uma visão de reconstrução, ele foi visionário. Coisa que as pessoas do povo, da própria cidade, não fizeram. Ele teve coragem de fazer. E os nobres, nós não vamos sujeitar você. Nós temos que sujeitar você, não vamos sujeitar. Muitas vezes, quando nós tomamos a palavra, principalmente dos ministros, somos para aquele que faz algo na casa de Senhor, serve. Muitas vezes, alguém que deveria fazer algo, não vai querer fazer. Não vai tomar essa palavra, não vai entrar debaixo dessa direção. Pergunto para vocês, a direção de Neemias era uma direção certa? Amém? Era uma direção certa. Ele estava certo. Por que os nobres não fizeram? Não é insano você tomar frente para fazer algo que preste, que sirva, que seja bom, que seja primordial, que seja necessário. E alguém não entrar debaixo. Ok. E aí eles foram consertando as portas, várias portas, porta de Edana, porta das águas, porta do peixe. Eles foram construindo. E aí foram caminhando, construindo, cada um ao seu lado. Você pode ver cada um ao seu lado, cada um à frente de sua casa e ao seu lado a outra família. E construir à frente de sua casa e ao seu lado a outra família. E aí, Sanbalat e Tobias, vamos falar de novo aí. Sanbalat e Tobias, no capítulo 4. Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou furioso. Imagina, o cara primeiro, ele tem a visão. Ok, mas fiquei chateado. O cara consegue convencer o povo. Ok, fiquei irritado. Agora, o cara começa a reconstrução de verdade. Não, vamos tentar descer. Vamos tentar parar. O diabo de redor, anda bramando e rugindo, buscando quem possa tragar. Não, vamos embora perturbar, vamos embora trazer. Mas acontece que esse cara, ele era muito líder. Esse cara, ele tinha muita visão. Vamos ler aqui o capítulo 4, lê comigo. Quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas?
Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Eles são unidos, viu? Se o povo de Deus não for unido, sabe o que eles são. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Olha só. Olha quanta zombaria. Quando nós fizermos a obra do Senhor verdadeiramente, quando nós fazemos, fazemos. Quando nós fazemos, saiba, essas resistências acontecem. Muitas vezes não é nem usado a voz de um outro irmão, não. Muitas vezes é usado a voz de um inimigo, de uma pessoa que esteja contra o cristianismo. Ou muitas vezes é usado demônio mesmo, falando aos nossos ouvidos. Você não vai conseguir. E se você conseguir, saiba, qualquer raposinha vai quebrar aquele muro. Imagina quão muro que é tão frágil que se uma raposa subir em cima vai derrubar o muro. Olha como eles zombaram. Como eles tentaram desacreditar. Um coração frágil diria o quê? Deixa eu voltar para a minha bandeja do rei. Cansei. Volto lá, minha comodidade, meu paláciozinho, tudo limpinho. Quando o rei pede ali um cafezinho, né? Cafezinho pro rei, e pronto. É mais tranquilo que me aborrecendo. O que Neemias fez? Versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Eita, que oração, hein? Não perdoe seus pecados, nem apague das suas maldades, pois provocaram a tua ira. Não foi nem a dele, não. A tua ira diante dos construtores. Ele pegou e fez aquela oração. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade. Puxa. Pois o povo estava dedicado no serviço. Metade, não é uma mulherzinha assim, não. Metade é algo alto. Não sabe ideia qual seja a altura de um muro desses. Vou até pesquisar, que cuida. Sabe, não faz ideia qual seja a altura de um muro desses. Metade é uma altura bem alta. Mas era metade. Mas tá bom, gente, não tá legal, já. Chega, porque a balada subia, tá perturbando demais. Vamos encerrar por aqui, passa a argamassa, fechou, vamos botar as portas, valeu. Não, agora construir. O povo estava dedicado, o povo estava constante no trabalho. Versículo 7. Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod. Pronto. Não estava bom só os árabes, não. Olha quanto que renca, esse capeta, que um capeta chamou. Olha isso. Souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Para se mentir. Lembra daquele meu sonho que eu tive da porta? Quem não lembra que eu fui dormir, era um ritual meu, todas as noites, eu faço isso até hoje, eu checo todas as portas, eu checo tudinho, uma mania, estou vindo do Rio, né, então até hoje tem que ficar checando porta, uma mera mania minha. E eu tinha esse hábito, eu morava num apartamento que tinha 2 portas, eu checava a porta da frente, checava, ia lá atrás, checava dos fundos, porque nós põemos o lixo pela porta dos fundos e podia ser que estava aberta. Checava a porta dos fundos, vinha, trancava a porta da cozinha também, ia deitar. Deitei, sonhei. Sonhei que eu tinha deixado a porta da frente trancada. A porta da frente, a porta principal, a porta que é todo mundo que entra na minha casa, todo mundo que está vendo, é a porta principal. Só que eu deixei a porta dos fundos aberta. E eu lembrei disso no sonho, estou sonhando. No sonho, eu me levanto, um sonho vívido, um sonho, parecia que eu estava vivendo aquilo ali. Eu me levanto e falo, deixa eu abrir a porta. E eu me levantei, e eu cheguei assim na porta da cozinha, e aqui ficava a luz para acender o corredor. Fiz, está aberta a porta da cozinha. Eu fiquei com medo de passar no escuro, meti a mão assim, para tocar no interruptor. Quando eu toquei no interruptor, uma mão cabeluda veio aqui assim por cima da minha mão. Eu só vi a mão assim por cima. Aí eu me encolhi e falei, meu Deus, eu deixei a porta aberta e não entrou.
Eu acordei, aí eu levantei, fui lá, tranquei a porta, quer dizer, chequei a porta, está trancada. Aí Deus falou assim, dona, senta aqui, vamos conversar. Não é de porta que eu estou falando. Sabe, muitas vezes coisas pequenas, não é a porta principal, é coisas pequenas. Quais são as coisas pequenas que estão fazendo com que monstros de não estabelecidos entrem na nossa casa? O que pequeno a gente está trazendo para dentro de casa? Que está dando legalidade, que está dando brecha, seja na nossa casa, seja na nossa vida ministerial, seja, sabe, na nossa vida em geral. Não importa se coisas naturais ou se coisas espirituais. O que tem sido essas raposinhas, essas coisas miúdas? Se preocupe com a porta dos fundos também. Se preocupe com as coisas pequenas também. Elas roubam unção, elas roubam vida, elas roubam conhecimento, elas roubam alegria. Se preocupe com isso. Versículo 8. Não, versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus. Pronto. Neemias era homem de oração. Oh, glória. E colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Pronto. Olha a palavra de Deus. Sabe, ai, meu Deus, o que eu me disse? Meu Deus do céu, eu botei esse povo todo para trabalhar, eu botei esse povo cansado, a coisa está na metade, não chegou na conclusão ainda, tem um monte de capeta, demônio perturbando, tentando parar, tentando deter, o povo está cansado, coitado desse povo. Mas se Neemias não atiçasse esse povo para reconstruir, eles iam viver a escravidão. Está duro, está cansado de trabalhar, mas o trabalho é necessário. É importante isso, vale para qualquer área da nossa vida, seja natural, trabalho mesmo, ou seja espiritual, o esforço que a gente faça para crescer, o diferencial que nós somos. Nós precisamos ser diferencial, aquele povo não estava sendo diferencial. Eles estavam numa cidade presos. Estavam numa cidade sendo humilhados, com as portas queimadas, todo mundo chegava e podia invadir. Por que eles não tiveram essa decisão? Alguém teve a decisão de fazer algo de diferente. O povo está cansado, ok. Mas nós precisamos continuar a fazer o quê? Qual é a solução? Voltar? Qual é a solução? Não tinha solução. A solução era construir. A solução é continuar. A solução era intensificar. A solução é mostrar para Sanbalate, Tobias, Amonita, Asdodita, Gesem, mas a galera toda. Quem é o nosso Deus? Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é maior do que qualquer demônio que tente perturbar no ouvido. E acreditem, o diabo fala no ouvido e perturba. Às vezes, algo que a gente pensa que é um pensamento na gente, nós temos 3 vozes dentro de nós. Nós temos a voz do Senhor falando conosco, nós temos a voz do diabo perturbando e nós temos os nossos próprios pensamentos no meio do caminho. Para onde nós inclinamos, nós alimentamos, é a voz que nós mais ouvimos. Se nós buscamos ao Senhor, por isso que eu falo, é importante. Esse momento que nós estamos aqui, eu sei que alguns de nós trabalham no sábado e ficam cansados, mas saiba, Deus vai recompensar. Vocês que trabalham no dia de hoje, e sabe, não vou ser eu nem Marcelo que vamos recompensar, ou fulano, ou ciclano que vão recompensar, não. Esse trabalho que estou fazendo é o Senhor. É o Senhor que vai recompensar esse trabalho, esse esforço que vocês estão fazendo. Então, onde nós alimentamos, o lado que nós alimentamos é o lado que se fortifica. Se nós nos agarramos no Senhor, se nós procuramos ouvir a sua voz será forte. Se nós nos agarrarmos nas coisas naturais, nas coisas mundanas, em coisas erradas, que voz que nós ouviremos? Versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali.
no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Alguém aqui, por acaso, discorda de que em todo tempo o mundo espiritual está ao nosso redor? A gente não vê. A gente é bobo muitas vezes de não nos derramarmos na presença de Deus. A gente é bobo muitas vezes de não mergulharmos nesse livro que eu amo e sou apaixonada. Sabe, a gente é bobo. Porque o mundo espiritual está aí, ó. O mundo espiritual está aí ao nosso redor. Inclinando, falando, tentando agir, anjos guerreando o tempo todo. Eu já contei para vocês uma visão muito clara que eu tive, mas muito clara que eu tive. Eu nunca tive, umas poucas vezes eu tive visão assim tão clara. Quando nós fomos orar no prédio em Copacabana, e nós fomos contornar, e eu saí de casa atrasada, e era um prédio alto, a nossa igreja ficava no primeiro andar desse prédio, e eu estou de longe assim, de repente eu levanto os olhos assim, eu vejo a copa do prédio, e eu vejo a copa do prédio assim, Deus abre. De repente eu vejo um anjo gigante, pensa num anjo, tamanho dessa sala aqui, enorme. Uma figura clara, brilhante, poderoso, brigando, guerreando, voando em cima do prédio. E uma outra figura igualmente poderosa, negra, de um preto profundo, mas igualmente poderosa, brigando e guerreando. Quem que ganhou? Ganha quem nós entregarmos. Se Neemias, cada vez que ele recebesse uma afronta de Sanbalate, que ouvia da galera toda, ele disse assim: agora o que a gente faz? Nem nada. Sanbalate fez isso. Só que tinha um povo orando. Eu não vi o desfecho, porque eu cheguei, comecei a orar, e a visão sumiu. Eu fiquei uns minutos vencendo essa visão. Sabe, nas nossas vidas há anjos guerreando. Nas nossas vidas, vamos entregar, apresentar em todo o tempo como Neemias: Senhor, onde todo o céu, o Senhor está vendo, o Senhor é testemunho. Vamos apresentar em tudo as nossas orações, Apresentemos diante do Senhor. Qualquer situação que apareça, Senhor, está aqui, eu te apresento essa situação. O Senhor sabe disso. Entrega do Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso, posicionei, versículo 13. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e terrível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Esmoreceram? Não esmoreceram. Pararam de trabalhar? Não. Estavam parados afiando o machado. Sabe a ilustração? Que você não pode ficar cortando o tempo todo. Fizeram um campeonato de quem cortava mais rápido e um dos lenhadores não parava de cortar mais rápido a madeira. E o outro ia lá, cortava, parava e afiava. Cortava, parava e afiava. Quando olhou, como você parava toda hora? E trazia muito mais madeira, porque eu parava para afiar. E você não, ficou com machado seco, machado sem fio, machado sem corte, fazendo um trabalho dobrado, se esforçando dobrado. Crente, para orar. Vamos parar para orar. Se orar mesmo, vamos entregar as nossas causas para o Senhor. É Ele que nos fortalece. Enquanto a gente para de trabalhar ali um pouquinho, Senhor, eu te apresento essa situação. Deus, eu sei que Tu és o Deus que pode todas as coisas. Vale mais
Porque você não tem nem tempo de orar, vamos embora resolver, vamos embora construir o mundo. Não, eles pararam e foram orar. Em todo tempo você vai ver, Neemias parava e ia orar. Daquele dia em diante, versículo 16, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. E eles iam fazendo isso, eles iam revezando. Aquele que estava carregando o entulho carregava com uma espada afiada. Aquele que estava fazendo a obra ali estava o tempo todo armado. Eles que não estavam, eles estavam vigiando de dia e de noite. Eles montavam guarda. É assim que nós temos que ter como igreja. Nós estamos fazendo uma obra. Sabe, nós estamos fazendo uma obra, nós não podemos somente nos preocupar com os tijolos, porque existe uma guerra espiritual. E não pense você que se você não entrar nessa guerra, você estará livre. Porque essa guerra nos é entregue desde o dia que nós nascemos. Eu penso assim, porque quando nós nos convertemos, existe um novo nascimento, mas quando nós nascemos, existe uma decisão a ser feita. Se a pessoa negar a Cristo por toda a sua vida, ainda assim ela vai ter a sua luta. Só que ela vai ter a sua luta e desigualdade. O diabo vai continuar sobre a vida dela, perturbando ela, mas com legalidade. E quando nós nos convertemos, entregamos nossas vidas para o Senhor, nós temos um Deus no céu que ouve as nossas orações. Amém? E aqui tem algo que eu acho muito bonito. Versículo 17. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres oficiais ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro, do lugar de onde ouvir o som da trombeta. Junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Vocês conseguem extrair daqui a palavra? Sabe? Eles estavam trabalhando, eles estavam construindo a obra. Do lado de Neemias tinha um homem que tocava trombeta. O que é a trombeta? É a palavra profética. A gente nunca pode nos desligar e esquecer da palavra profética. Vamos atentar, os nossos irmãos são boca profética uns dos outros. E Deus usa quem Ele quer. Às vezes alguém tem um sonho contigo, às vezes Deus tem uma visão, tem um sentimento, tem uma palavra para entregar. Para e escuta. Para e escuta mesmo. E vamos procurar ser canais uns dos outros. Nós somos um grupo pequeno aqui, não é verdade? Mas se nós começarmos a trabalharmos como um corpo e não ficarmos afastados uns dos outros, a gente vai ter que fazer então a obra prestando atenção uns dos outros. Nós somos corpo. Fabiana, Marcelinho e mais aqueles que o Senhor enviar, Rafael começando, em nome de Jesus. Amém? Fazem parte do louvor. Marcelo, Jana, eu, Joaci, intercessão. Sabe? E mais aqueles que o Senhor tem, Deus tem colocado desde ali meio como um tesoureiro, né? A gente está começando algo. Então, sabe? Nós temos grupos. E esses grupos não podem estar afastados. Não podemos ficar afastados de onde tem a trombeta. Vivo com o Ministério de... Como é que é o nome? Do Data Show. Do Data Show. Pronto. Aqui, Data Show. Então, sabe, nós não podemos ficar afastados uns dos outros. Nós não podemos. A gente tem que ficar prestando atenção na voz profética, na palavra profética, porque onde nós escutarmos, a gente tem que se reunir. Quando alguém tiver um sonho, tiver uma palavra, entregue perante a igreja. Vem aqui na frente, chega pra gente, conta, vamos compartilhar a palavra. Olha, irmão, eu tive um sentimento assim, vamos estar orando, eu sinto que Deus está querendo nos levar a tal nível, a fazer tal coisa. E o povo permanecia com as armas na mão. E o povo não se esmorecia. Vinha o cansaço, vinha o labor da luta, do trabalho, mas eles não esmoreciam.
No versículo 8 desse mesmo capítulo diz assim, do capítulo seguinte, 5, diz assim: na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão vendendo seus irmãos e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. E eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, também os juros que cobravam deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo e do vinho. E eles responderam: nós devolveremos tudo que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Aqui eles estavam vendendo os próprios filhos a serem escravos. E Neemias fazia um trabalho de comprar os escravos. E aí eles iam fazer um desserviço de vender como escravos. E ele comprava novamente. E era assim que funcionou. Onde cabe isso aqui? Muitas vezes, algum de nós, do nosso povo, ajudam a se desviar. Entrega uma palavra, faz cair. Gente, eu já vi cada coisa que me machucou. Eu já vi crente velho, falar algo com crente novo, que esfriou o coração do crente novo e tirou aquele crente novo da igreja. Isso aqui é vender a escravatura novamente. Porque depois você vai ter que pagar um preço para comprar aquele novo novamente. E te digo, é difícil, viu? É difícil. Um irmão, uma vez machucado, para você novamente ministrar e ministrar a confiança tudo de novo, você faz isso. Você faz isso. Tem gente que até hoje está no mundo. Gente que sabe, orando, jejuando, assim, você sabe o que eu estou imaginando aqui mais ou menos. Sabe, anos de trabalho, de oração, de jejum para aquela pessoa. A pessoa, aceita o Senhor, começa a vir uma crente velha, presta um desserviço. Senhor da glória, se eu sou Deus nessa hora, vem pra cá pra glória. Quer ver a conversa do Chico? Tá no espelho lá embaixo. Sabe? Como é que pode? Como é que pode? Aleluia. Vamos lá. E Neemias, caminhando mais adiante, eu estou no versículo 14, vocês não se perderem. E Neemias disse, deu o exemplo da sua vida: olha, eu tinha direito a comer, e eu fiz tudo certo, eu tinha direitos a receber, mas eu preferi ajudar o povo, aqueles que vinham se hospedar na minha casa, e do meu dinheiro eu ofertava, eu dava de comida ali, para que vocês não tenham peso, eu não quero que vocês tenham peso comigo. Sabe? E ele fez entender, mostrar pelo exemplo, para quando ele fosse embora, porque ele não ia ficar ali, ele acertou um tempo para ficar ali em Jerusalém. Quem fosse ficar à frente ali, porque ele não estava se elegendo a nenhum cargo, ele mostrar pelo exemplo, está vendo? É desse jeito que se faz. É desse jeito que se faz. Capítulo 6. Eu gosto sempre, o versículo antes do capítulo 6, ele sempre faz essa oraçãozinha, não li nenhuma. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo que eu fiz por este povo. Algumas pessoas, se você fizer uma oração em público dessa hoje em dia, alguns irmãos, eu não seja sua boca que te louve, mas ele sabia exatamente o coração que ele tinha perante o povo dele. Ele sabia a dor, o gemido, o peso que ele tinha pelo povo. Capítulo 6. Ai, lá vem esse povo novamente. Quando Sambalat, Tobias, Gesem e o restante, nem botou mais o nome dos caras lá, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não tinha ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivessem colocado as portas em seus lugares. Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal. E Neemias solta uma frase que
foi título do meu falecido MFM durante muito tempo. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não perturbar. Eu não vou até a planície, eu não vou descer até onde você está, porque meu Deus me colocou para fazer algo que é grande, uma grande obra eu estou fazendo. Diabo, para de me perturbar, porque eu não vou descer até onde você está querendo que eu desça. E para, você não vai ter tempo comigo. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer. E Sanbalat e Tobias foram perturbando. Na quinta vez, Sanbalat mandou-me um dos homens de confiança, versículo 5, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que estão querendo tomar o lugar do rei e que estão querendo fazer isso. Pronto. O golpe baixo. Um dos golpes mais cretinos do diabo é tentar sujar o teu nome, para ver se o povo cairia em desprezo. Quer dizer que essa reconstrução toda do muro aqui, esse teu clamor, esse teu choro, é porque você está querendo ser rei no nosso meio. Olha só, você viu Elias? No Elias, ele veio com esse papo da gente reconstruir o muro, essa coisa toda filantrópica da gente fazer esse bem. Mas ele está querendo ser rei. Sanbalat, Tobias, Gesem, os capetitas todos queriam difamar o nome de Elias, para que o nome dele fosse sujo e a obra fosse desmerecida. Neemias tinha um coração tremendo. Neemias, que ele tinha um coração de Neemias apenas, ele queria fazer a obra. Ele não queria que o povo dele passasse por isso. E doeu o coração de ver os muros e as portas destruídas e o povo sendo atacado. Ele doeu o coração. Ele queria fazer porque queria fazer. Ele não estava se candidatando a cargo público nenhum. Não estava se candidatando a vereador, a prefeito, a nada. Versículo 8. No finalzinho do 7 diz assim: ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Olha a intimidação. Versículo 8. E eu lhe mandei uma resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, olha que homem de oração. É a coisa mais linda que homem de oração. Que mulher de oração é uma coisa assim, é meio como é que diz? Sinônimo. É sinônimo. A mulher, oração, mulher está sempre orando. Verdade? Na maioria dos casos, né? A gente acho que o coração da gente sempre clama por isso. Mas ele é um homem de oração. Apesar de ser uma mulher de oração. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora os meus mãos. Porque o homem, ele é muito, deixa que eu faço. Né? E ele esquece de orar. Ele esquece de nada. Não é a força do conhecimento dele, não é a força do braço dele, é a força do Senhor. Mas Neemias entendia muito bem isso. Neemias entendia que não era estratégia, não era força, não era dinheiro, não eram as cartas que ele recebeu do rei que abriram as portas. Era o Senhor, a força do Senhor. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. E aí, bolaram mais um plano. Chegaram por um tal de Semaías, Delaías, e chegou e disse assim: vamos lá na casa de Deus, no templo, que estão querendo matá-lo, vão lá, se esconde. E ele teve discernimento de espíritos. Vou não. Isso é laço. Deus não tinha enviado, isso é laço. Não vou me esconder. Esconder de quê? Vou me esconder de quê? Se eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou errando. Eu sei que o meu coração está ali perante o meu Deus. Deus conhece o meu coração. Ele vai me justificar. Não vou me esconder. E aí descobriram que Tobias e Sanbalat o tinham contratado.
E aí ele orava. É tão lindo, toda hora ele ora. Lembra-te que fizeram Tobias, Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noade e do restante dos profetas que estavam tentando me intimidar. Versículo 15. O muro ficou pronto. Ficou pronto. O muro finalmente ficou pronto. Meses de construção e o muro ficou pronto. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E se você ver lá no final do capítulo, versículo 19, diz assim: Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Pensa só, que perturbação, você com a cabeça quente tendo que construir o muro, tendo que incentivar o povo, tendo que animar o coração do povo, e as cartas chegando, e a perturbação. Cala a boca, para de perturbar. Não vai adiantar, eu não vou voltar. Eu não vou parar a obra, porque você está me perturbando. Capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas, e aí começou a colocar todo o pessoal ali. A cidade era grande, espaçosa, mas tinha poucos moradores. E aí no capítulo 8, bom, está tudo feito. Está tudo, deixa o capítulo 8 aberto. Está tudo feito. Está construído, as portas estão no lugar, o muro está construído. Ok, reunir todo o povo. Imagina quanto tempo eu estou falando aqui. Meia hora, 40 minutos. Todo o povo sentado. Unido como um só homem. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Eles se reuniram. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas isso me dói no coração. Sabe, me arte, mexe com as minhas entranhas. De verdade, isso mexe comigo. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E eles começaram a ler. Versículo 3, ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, 6, 8 horas, de frente para a taça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres de hoje que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ele estava numa plataforma elevada, de madeira, e no versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Olha a reverência na presença de Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. Todo o povo ergueu as mãos e responderam: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Leram o livro da lei, versículo 8, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe, eles precisavam desse refrigério. Eles estavam tanto tempo trabalhando que a palavra ela entrou com tanto prazer no coração deles. Eles ficaram horas ouvindo. Imagina, nós temos cada um a nossa Bíblia em casa e que às vezes fica empoeirada durante a semana. Então não fica tanto que as nossas casas aqui no inverno costumam ficar fechadas, pouco tem poeira, e senão está empoeirada muitas vezes. Eles não tinham a palavra, a maioria deles não sabiam ler. Então quando eles ouviam, era um maná dos céus. Sabe, eles ouviam aquelas palavras e eles ficavam tentando reter, e eles têm a tradição oral. Né? Então eles repetiam aquelas palavras, os pais repetiam aquelas palavras de dia e de noite, repetiam os versículos, os filhos decorarem os versículos, e a tradição era mantida. E o filho se casava e a mulher dele também tinha aprendido do mesmo jeito, e ele chegava para os filhos e falava: vamos falar a palavra do Senhor, e ficava repetindo aquele versículo de dia e de noite, levantando e se assentando e falando a palavra do Senhor, até que a palavra do Senhor fosse simplesmente impressa no coração deles. Então, quando eles ouviram Esdras lendo o Pentateuco, aqui no caso são os primeiros 5 livros, quando eles ouviram Esdras lendo
eles puderam viver. Eu me lembro da minha mãe, sabe, falecida mãe, meu falecido pai, lembro para mim. Então meu pai que hoje é velhinho, com a lágrima nos olhos ali do lado do filho, de repente, sabe, puxa, meu filho, eu lia para você, você lembra disso? Lembro, pai, lembro. Você me ensinava, sabe, eles eram um júbilo, era uma alegria, porque Bíblia não era coisa banal que é para a gente hoje em dia, que nós temos vários dentro de casa. Era algo importante demais. Vamos ver. Capítulo 9. Então eles se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram descendentes israelitas tinham se separado de todo estrangeiro. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade sobre o tempo passados. Ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas, confessando seus pecados e adorando o Senhor. E no versículo, onde eu estou? A partir do 5, adiante do 5, ele começa a um dos mais lindos salmos de adoração que eu já li na Bíblia. Depois vocês leiam, porque ele é muito longo, não vou ler aqui. Depois vocês leiam, marque para lembrar de ler depois. Neemias 9. E ele começa: bendito seja o teu nome glorioso. Experimente ler isso em voz alta. Façam isso. Façam isso. Eu peço para vocês fazerem isso. Dentro do quarto de vocês e façam. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és, Senhor. Fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo que há neles, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Eu vou lendo alguns versículos soltos, tá? Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, te trouxe de Ur dos caldeus e deu o nome de Abraão. Versículo 9, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, ouviste o clamor deles no Mar Vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra Faraó. 11, dividiste o mar diante deles. 13, tu desceste ao monte Sinai, e dos céus lhes falaste, deste-lhe ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Versículo 16, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-te dos milagres que realizaram entre eles. Versículo 19, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los do seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Isso é lindo. Isso é lindo. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. A roupa deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Versículo 26, mas foram desobedientes. Depois disso tudo, foram desobedientes e rebelaram contra ti. 28, mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. 29, tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes. Sabe, o coração de Neemias era um homem quebrantado. 32, agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que vem sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes. E ele vai adorando. 36. Vê, porém, que somos escravos na terra que deste os nossos antepassados para que usufruíssem dos nossos frutos e das nossas boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseram sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Neemias reconhece a grandeza de Deus e discorre toda a história do povo e reconhece: a culpa não é do Senhor. Ele não lançava sobre o Senhor, é nossa. Nós pecamos contra ti, somente eu reconheço.
E aí eles fizeram uma promessa, lá no versículo 30, de não dar os filhos em casamento a povos vizinhos. Se separem, vocês são santos. Não tem que se unir com um povo que não tem o mesmo Deus, porque não vai dar certo. Porque é julgo desigual. Capítulo 11, versículo 2. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Vamos lá para o 13. Neemias deu uma bronca no povo, nos vendedores, parecia Jesus, quebrando todo o mercado lá. Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizesse de novo, mandarei prendê-los. Neemias era... Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Eu gosto de mim. E aí alguns homens se casaram errado, e ele foi lá, ele repreendeu. Não te esqueças deles, versículo 29, meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio. E ele ensinou por todo o tempo, e termina, em tua vontade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tremendo homem que ele é. Ele queria ser rei daquele povo? Não. Ele fez isso por amor à obra. Exatamente como nós hoje devemos ser, devemos fazer. Fazer as coisas para o Senhor pelo amor à obra. Devemos reconstruir os muros porque os muros precisam ser reconstruídos. Devemos reconstruir as portas postas no lugar porque elas devem ser postas no lugar. Devemos repreender Sanbalat e Tobias, resisti-los porque eles devem ser resistidos. Devemos incentivar os nossos irmãos a prosseguir, a construir o muro, porque isso deve ser feito. Se nós fizermos isso, e formos pessoas de oração, vamos pegar a vida de Neemias e colocar para nós hoje. Se nós fizermos esses passos hoje, mas ele era do Antigo Testamento, segue a vida dele que está bem. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que fazia o que devia ser feito. Ele era um homem com coração reto, com caráter vivo. Homem de fibras e resistir o diabo na cara. Mas tinha quebrantamento, tinha todo o tempo oração. Essa é a palavra que Deus pôs essa semana no meu coração para estar ministrando. Que nós possamos tomar essa palavra sobre as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia entender, nós estamos fazendo uma grande obra, a gente não pode mais. Põe isso no teu Facebook, anota isso no papelzinho, cola no teu espelho, bota isso na tua Bíblia, marca esse versículo. Estou fazendo uma grande obra, Sanbalat, Tobias, estou fazendo uma grande obra. Eu não posso ser. Amém? Vamos colocar de pé. Oh, Jesus. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor sabe qual é a parte que nós precisamos construir. Assim como no livro de Neemias, cada um construiu o muro de fronte à sua casa, com seus familiares, cada pai e mãe com seus filhos, construindo o muro de fronte. E o seu irmão ao seu lado fazendo o mesmo. E o outro irmão ao seu lado fazendo o mesmo. E eles não estavam afastados, eles não estavam longe um do outro. Cada um construía assim a sua casa, mas pensando em um bem comum. Eles não estavam construindo apenas um murozinho ao redor da sua casa. Eles estavam construindo um muro comum que separaria a cidade deles e protegeria a cidade deles. Senhor, que nós tenhamos esse coração, que nós tenhamos esse entendimento que eu estou construindo, eu construo sim em frente à minha casa, mas serve para edificação para a vida do meu irmão. A partir dali o meu irmão vai construir, e o que o meu irmão construir ajudará a defender a minha vida também. Deus nos dê essa aliança, Senhor, nos dê essa unidade de pensamento, que nós tenhamos, Senhor, como um só coração ouvindo a Sua palavra, que nós tenhamos adoremos ao Senhor em um só Espírito, em Espírito e em verdade adorando o Senhor, que nós sejamos um corpo, que nós sejamos um corpo. Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça. Senhor, a Tua graça para ter a sabedoria que Neemias teve, de repreender a Sanbalat e Tobias, de saber que o que Delaia estava fazendo não era certo.
quando nós ouvirmos algo que não for da parte do Senhor, que nós rejeitemos e que tenhamos uma palavra dura, simples e reta. Estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer, porque Deus tem algo grande para a minha vida. Deus tem algo precioso para a minha vida. Deus, eu sei que, Senhor, os teus planos são maiores do que os meus. Eu sei que os teus planos são mais altos e muitas vezes o que eu penso é pequeno em relação ao que o Senhor tem separado para mim. Senhor, em nome de Jesus, põe em nossos corações fé, determinação, força para estar construindo, que os nossos joelhos não vacilem, que os nossos braços não fiquem fracos, Senhor, que nós possamos com uma mão empunhar a arma e com a outra mão estar trabalhando. Senhor, enquanto nós oramos, Senhor, nós queremos guerrear sim contra toda resistência, mas nós queremos adorar o teu santo nome, nós queremos cantar e adorar ao Senhor, mas empunhando as nossas armas de guerra. Senhor, nos dê amor pela palavra, nos dê amor pela palavra, Senhor, em nome de Jesus. Põe em nós uma paixão pela palavra, em nome de Jesus, Senhor. A palavra nos aproxima de Ti, a palavra nos dá unção, a palavra nos dá conhecimento, sabedoria. Nós podemos ouvir a Tua voz. Deus, abre ouvidos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a Tua voz. E que nós sempre tenhamos um coração grato de saber, não foi a minha força, não foi o meu poder, não foi o meu conhecimento, mas foi o Teu Espírito